Paz do Senhor, aqui pastor Aleluia. Estava meditando, irmãos, aqui no texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Na nova versão transformadora, uma versão que eu gosto muito de lê-la, ele diz assim, esta versão é muito boa. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no verso de número 1. Ele diz assim: portanto, irmãos, isso é continuidade do versículo do capítulo 11. Portanto, irmãos, suplico-lhes, imploro, rogo-vos, suplico, imploro, rogo-vos, que entreguem seu corpo a Deus, ou que apresentem o seu corpo como sacrifício, como oferta, como oferenda. É isso que o texto no original está dizendo. Que apresentem o vosso corpo como oferenda, oferta, sacrifício, ou entreguem, ou consagrem o vosso corpo a Deus. Pela compaixão, ele pede pela compaixão, ou seja, em consideração a tudo que ele fez, pela piedade com a qual ele nos tratou. Aí Paulo está dizendo isso, capítulo 12, versículo 1. Pela compaixão, pela piedade, né? Por tudo que ele fez, ele está dizendo. Portanto, irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por nós, por vocês, que esse corpo seja uma oferenda, uma oferta viva. É isso que ele está dizendo aqui. Santa e agradável, ou da forma que Deus se agrada, ou considera agradável. É isso que Paulo está dizendo. Eu devo oferecer meu corpo como oferta, né, um sacrifício vivo, considerando tudo que Deus já fez por mim. Então eu devo apresentar o meu corpo, todo ele, como oferta. Uma oferta agradável, ou uma oferta da qual Deus se agrade. É isso que Paulo está falando, capítulo 12, versículo 1. Aí ele conclui dizendo, porque essa é a verdadeira forma de adorar, ou o vosso culto racional, ou o rito com entendimento, com raciocínio. Fazer o que de fato nós entendemos, uma vez que você entende que Deus fez o que fez, enviando o seu Filho para morrer por pecadores. Então, nada mais confortável e retribuidor e recíproco é exatamente nada mais do que a oferenda do próprio corpo como esse sacrifício vivo, de forma que possamos cultuar, ou todas as nossas atitudes, todo o nosso rito litúrgico de adoração seja de forma que agrade a Deus, ou que Deus se agrade do nosso culto, da nossa verdadeira adoração com o corpo. Isso é só o versículo 1. Isso é exegese. Exegese. Então, no versículo 2, na versão transformadora, vai dizer assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não vos conformeis a este mundo, não ter a mesma forma, não ter o mesmo padrão, não ter a mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. Aí, não imitem o comportamento, os usos e costumes mundanos deste mundo. Ele diz, mas transformai-vos, nas versões mais usadas, né? E aqui ele diz, mas se deixem ser transformados por ele.
Ou, não vos conformeis a este mundo, não tenham o mesmo costume, o mesmo usos e costumes, a mesma cultura, não tenham a mesma forma, não concordem com eles. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor vai me apresentar algum entendimento diferente desse? O Senhor vai conseguir me apresentar uma exegese totalmente diferenciada disso aqui? O Senhor consegue mostrar outra coisa nesse texto que não isso que eu estou falando? Não imitem o comportamento e os costumes mundanos. Não tenham o mesmo usos e costumes, não tenham a mesma cultura, não tenham a mesma forma, não concordem com esta forma, não tenham a mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz, não tenha a mesma forma, a mesma cultura, mas transformai-vos. Transformar é ser o contrário. Já que ele diz, não tem a mesma forma, então você vai ser o contrário. Outra forma você vai ter. Aí ele diz, transformai-vos pela renovação aqui, ó, do seu entendimento, daquilo que você tem conhecido de Deus. Aí a versão transformadora diz, eu estou apenas melhorando, mas o que está aqui já dá para entender. Apesar de que muitos dos cristãos se fazem de bobo. Essa é a grande verdade. Eu não estou entendendo, pastor. Não está dando para entender. Mas transformai-vos, ou deixem que o Senhor os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar. Ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que vocês possam experimentar dele. Ele vai começar a dizer para você qual é a boa e agradável e perfeita vontade dele. Você se importa com isso? Você se importa com isso? Você se importa que Deus diga para você ou manifeste a você qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele? Você se importa com isso? Tem como você mudar esse texto aqui? Não. Então, quando ele diz que eu não devo ter a mesma forma, o mesmo costume, a mesma cultura, eu poderia citar mais textos, mas vou ficar só com esse hoje. Quando ele diz isso, ele se refere a quê? A que o Senhor se refere quando diz que eu não devo ter o mesmo costume, os mesmos usos, a mesma cultura mundana, a mesma forma, mas eu devo oferecer meu corpo como oferenda, como sacrifício vivo, de forma que Deus se agrade. Esse é o verdadeiro culto. Esta é a verdadeira adoração. É o que Paulo está falando nos dois textos de Romanos 12, 1 e 2. Então, quando o Senhor e quando a senhora anda conforme o mundo, a senhora está agradando a Deus. Quando a senhora se veste igual o mundo se veste, nas suas sensualidades, no nudismo, no seminudismo, na cultura do nudismo, na cultura da sensualidade, que as roupas mundanas é o que mais estão, elas são carregadas de sensualidades e exatamente de tudo que é imoralidade. É disso que está carregado todas as vestes. Quando o Senhor se veste, quando a senhora se veste igual o mundo se veste, a senhora está agradando a Deus? O senhor, quando anda seminu, põe um shortinho, uma bermudinha, uma camisetinha regata e sai por aí. O senhor acha que esse é comportamento de homem de Deus? O homem de Deus deve mesmo se vestir assim? Essa cultura não é uma cultura mundana? Este uso, este costume, não é um costume mundano? O senhor consegue dizer isso aqui para mim? O senhor consegue dizer para mim
que quando o mundo caminha nos finais de semana para o futebol, para o Maracanã, para curtir os seus times, torcer, para as salas de cinemas, para as praias, essa cultura, ela não é uma cultura mundana, isso não é um uso e costume mundano, e a igreja, depois de uma ordem dessa, no capítulo 12 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2, a igreja, quando ela se comporta no mesmo caminho que esse mundo está, na mesma cultura, fazendo as mesmas coisas, você acha que essa igreja agrada a Deus? Uma igreja que vai para o carnaval, que tem escola de samba, que isso é do mundo. Igreja que tem campeonatos de artes marciais, é do mundo. Irmãos e irmãs que se vestem com roupas sensuais, com nudismo, que esse é o que mais vem carregado nas roupas mundanas. É sensualidade e nudismo. Quando o irmão se veste desta forma, ou uma irmã se veste desta forma, ela está agradando a Deus? O senhor já questionou isso? Essa cultura é mundana ou essa cultura é da igreja de Deus? Quando você se comporta conforme o mundo se comporta, na sua cultura, na forma que ele se veste, na forma que ele fala, nas gírias. Nas gírias, ora, a Bíblia diz que nós temos que ter uma linguagem sã. O senhor acha que a linguagem sã, o homem que fala palavrão, a mulher que fala gírias, isso é uma linguagem sã? O senhor está dentro do padrão daquilo que Paulo escreve em Romanos 12? Quando os irmãos, quando essa igreja se comporta fazendo os movimentos que o mundo faz, por exemplo, agora nós estamos em épocas de festas juninas e julinas. As igrejas, algumas delas, farão as suas festas juninas, os seus arraiás de Cristo. Eles chamam de arraiás de Cristo, mas Cristo chama de outra coisa. Nem dele é. Para começar aí. Se arraiar não é dele. Ele não ordenou esse tipo de arraiá. Essa quadrilha que está dançando dentro da igreja também não é dele. Não foi por orientação dele. Ele não ordenou. Você falou com ele, pastor. Você perguntou a Deus, a Cristo. Cristo falou com você. E se alguém falou com você, e que você disse que foi a voz do Espírito, o Senhor fez prova para saber se era o Espírito Santo falando com o Senhor? Ei, irmão, esse texto de Romanos 12, 1 e 2, não tem nada a ver com aquilo que o pastor Aleluia está falando? Esse texto de Romanos 2, quando ele diz que eu não devo imitar o mundo, o que o mundo mais faz? O mundo se diverte com drogas, com bebidas, com esportes, com nudismo, com a sensualidade. O mundo se diverte desta forma. E a igreja do Cordeiro? Ele diz, não, vocês não. Vocês devem apresentar o corpo de vocês como oferta, como um sacrifício vivo, que Deus se agrade, que agrade a Deus. Vocês não podem se conformar ou estar conforme às obras mundanas. Vocês não podem estar na mesma cultura deles, nos mesmos costumes deles. Mas o que vemos é uma igreja mundana, é uma igreja que se veste como o mundo, até a roupa que você compra tem que ter passado na televisão. Você faz questão de carregar no peito a marca daquela roupa que você viu na TV, nas redes sociais. Você faz questão de fazer o mesmo penteado que aquela atriz fez. Você faz questão de pintar e rebocar esse rosto da mesma forma.
nos novos estojos de maquiagem, enfim, no modernismo mundano que aí está. E como se não bastasse, os homens também agora se maqueiam, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, bispos, missionários, também se maqueiam, fazem sobrancelha, limpeza, botox, enfim, lábios carnudos. O que é isso? Isso não é sensualidade? Isso não é uma cultura mundana? Isso não é um costume mundano? Não são usos e costumes mundanos? E o que mais eu vejo hoje na igreja é a igreja debatendo, não, essas coisas de usos e costumes, isso não é doutrina. Mas eles vivem atolados em usos e costumes mundanos. Destes, eles não falam. Acerca destes, eles nem percebem que estão atolados como um porco atolado na lama. Eles estão atolados em tudo que é uso e costume mundano, mas rebatem quando vê um irmão bem vestido, categoricamente como cristão, quando cobrem seu corpo, rebatem quando vê uma irmã com a saia longa, com um vestidinho fechado, rebatem, zombam da irmã que não corta o cabelo, que não pinta o cabelo, que não põe um bob, que não fica final de semana mudando a cor de cabelo, fazendo penteado, então eles zombam. Então aquele que busca a Deus é chamado de religioso. É inversão de valores. É a inversão, é o profano querendo confundir o santo. O que é profano está querendo confundir o santo. Então eles apontam o santo. Isso aí é só aparência. Pelo menos tem aparência em você que nem aparência tem. Imagine. Se nem aparência você tem, imagine o resto. Se essa sepultura sua nem por fora está caiada, imagine o que não tem por dentro. E nós já sabemos o que tem por dentro. Ossos podres, carnes escarniçadas, em putrefação. Nós já sabemos o que tem por dentro. E se por fora esse sepulcro ainda nem caiado está, o que há de se esperar o que está dentro desse sepulcro? Porque não é isso que a Bíblia manda. Eu desafio o senhor, a senhora, a me trazer esse texto de Romanos 12, 1 e 2, e explicá-lo sem apontar usos e costumes. Eu desafio o senhor, pastor, o senhor exegeta, o senhor hermeneuta, para me explicar Romanos 12, 1 e 2, sem aferir usos e costumes. Porque é o que Paulo e o Espírito Santo está falando aqui. Se você é igreja, você não tem uma conexão com o mundo. Se você é igreja, você parece com Cristo, não com o mundo. Mas a igreja que vemos é a igreja totalmente parecida, semelhante no seu comportamento, na sua cultura, em tudo que ela faz. O mundo influencia a igreja e a igreja perdeu o poder de influenciar o mundo. Não, nós vimos uma igreja derrotada, influenciada pelo mundo, na forma que fala, na roupa que veste, nos padrões, nos costumes, na cultura. Tudo que vemos lá fora, no mundo, vemos dentro da igreja. A mesma cultura, as mesmas festas, as mesmas comemorações, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de se vestir, nudismo, sensualismo, roupinhas apertadas, roupinhas decotadas, corpo de fora. E eles dizem, nada a ver, esse pastor, aleluia, é louco. É louco, isso é bobagem, isso é uso e costumes. E não percebe que você está atolado como porco numa lama de usos e costumes mundanos e que você defende. Eu não vejo ninguém batalhar pela santificação mais. Que o Senhor fala em Apocalipse. Quem é santo, santifique-se mais. Engraçado, eu não vejo ninguém querendo santificar mais. Não. O que mais nós vemos são os defensores do
Não, irmão, isso aí é extremismo, não precisa, isso é uso e costumes. Eu posso andar do jeito que eu quiser, eu posso ter minha maquiagem, meu cabelinho pintado, eu posso estar ali na academia mostrando meu corpo, roupinhas coladas, shortinho, decotes, roupinhas sensuais, nudismo, roupinha colada no corpo, enfim, essa baderna toda que é cultura mundana dentro da igreja. Isso eu não vejo ninguém lutar contra isso. Não vejo profetas profetizarem e dizer, se conserta, irmão. Não, nós vemos profeta de mentira. É o que mais vemos dentro de igreja, profeta de mentira dizendo, Deus está contigo, Deus está te dando isso, olha o carro chegando, olha a chave, olha aí tá moradia nova, emprego, você vai vencer, você é vitorioso, olha, sucesso, prosperidade, é só o que nós vemos para uma igreja que está corrompida, para uma igreja mundana, que tudo que faz tem a ver com o mundo. A fala dela é mundana, o jeito dela é mundano, ela se comporta como o mundo, ela fala como o mundo, ela pensa como o mundo. E o texto de Romanos 12 vai ficando no esquecimento.